o que eu quero apresentar a vocês nessa noite, nesse texto, em que o profeta Eliseu, em 2 Reis 9, do 1 ao 11, 1 ao 10, ele recebe de Deus uma palavra profética. E a Bíblia conta que ele chega então diante dessa palavra e ele vai escolher um dos seus profetas, da sua escola de profetas. Não é o ancião, não é um de meia idade, não é o mais ou menos. Ele escolhe o mais novo de todos eles e chega a eles e diz: olha, você pega a botija de azeite, se prepara, vai para Ramote de Gileade, você vai ungir um novo rei de Israel. Jeú, você vai puxar ele para o canto da sala e você vai ungir aquele homem e você vai sair correndo. É o verso de número 10. Depois que ele unge, depois que ele declara a palavra de Deus, a Bíblia diz que então ele abriu a porta e o que? Pernas para que te quer. Saiu correndo. Essa é a realidade do texto a qual nós nos encontramos. E eu quero tirar alguns princípios desse texto que tocou muito ao meu coração. Na verdade, eu não sei se vocês se lembram, mas esse é o texto que eu usei na devocional de segunda-feira passada. E tinha tanta coisa ali que eu queria usar, mas a devocional ela tem que ser curta, né? Senão vai ficar um mega sermão. Mas a devocional é curta, mas aquele texto ficou queimando durante a semana no meu coração. Eu quero compartilhar alguns pontos e quero ser breve essa noite. Primeiro, coloque-se no lugar do jovem profeta. Você está indo para o aprendizado da escola dos profetas. Você ali tem profetas experientes, profetas de mais idade, Jânia, profetas que você já viu sendo usado, talvez profetas que até o Eliseu, o professor de todos, tenha mais intimidade. Mas você está ali querendo aprender, querendo ser usado por Deus. Então o profeta Eliseu chega no meio de todo o povo, todo o seu grupo de profetas, todos os seus alunos, e ele diz: eu quero escolher você. Imagina a expectativa daquele homem, o susto, a surpresa de ter dito: eu? Diante de todos esses, sim, eu quero você. Deus escolheu não o mais experiente, mas o mais corajoso. Porque tem coisas que para fazer para Deus tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que ser impulsionado pelo Senhor. O jovem não foi chamado para debater com Deus, ele não foi chamado para questionar o Senhor, para ver como seria feita essa profecia, como se daria, qual seria o resultado. Não, ele simplesmente foi chamado para obedecer. E aqui é um ponto crucial para nós nessa noite, porque às vezes o que Deus quer da gente não é o teu tempo de experiência, não é a sua idade, nem a sua bagagem, o quanto você sabe de tudo da Bíblia. A única coisa que Deus quer de você é que você responda com rapidez a mensagem dele. E muitos de nós demoramos porque nós questionamos, perguntamos como será feito isso, de que maneira, que negócio é esse, como que o Senhor não me falou. Deus quer que você vá, mas você diz: não, mas é isso mesmo? Por isso que o profeta olhou aqueles homens todos, aleluia, e disse: tem que ser você o mais jovem, porque você não questiona, você só quer ser filho. Por isso, Deus está procurando homens e mulheres com capacidade de responder rápido à sua mensagem. O jovem profeta deveria entrar naquele ambiente onde Jeú estava, puxar o canto, declarar a palavra profética e sair correndo. Sair correndo. Deus está procurando pessoas que falem na terra aquilo que foi dito no céu. Não é para explicar, não é para abrir, deixa eu te mostrar. Não, Deus mandou você fazer isso e vai embora. Às vezes a gente tem essa mania: olha, Deus falou comigo, pastor, que é para você fazer isso por causa disso, daquilo. Irmã, e aí você já me perdeu por inteiro. Não, eu preciso falar para minha esposa o que Deus falou comigo em sonhos, o que Deus falou ali, e aí eu quero falar o sonho, mas eu quero escrever o sonho inteiro, porque eu já tenho uma interpretação. Não, só revele, só revele. Não tem muita gente, tem muito essa questão, né, de querer explicar nos seus mínimos detalhes. Não tem um personagem da Praça Nossa? Nos seus mínimos detalhes, eu gosto de tudo direitinho. Tem coisas que Deus só quer que você entregue, não que você enrole. Não que você explique o que ele já... Só entrega a mensagem e vai embora. Deus está procurando pessoas que não gastem tempo tentando decifrar. É para você falar e sair correndo. Você está disposto a obedecer ao Senhor, sim ou não?
Então, se você estiver disposto a obedecer, Deus vai te usar. Agora, se você olhar e disser, não, eu não sei, porque isso, porque aquilo, querido, você nunca vai ser usado pelo Pai. Porque a única coisa que Deus quer de mim, de você, é que nós possamos falar o que os céus está dizendo para a terra. Nada além disso. Nada além disso. Para eu ser usado, meu coração tem que estar disposto a obedecer à ordenança do Senhor. Não tem a ver com idade ou tempo de aprendizado, unicamente tem a ver com o coração disposto a obedecer o Senhor. Se o teu coração está disposto a obedecer o Senhor, saiba de uma coisa, Deus vai te usar no meio de muitas pessoas. E talvez você vai dizer, mas pastor, eu sou muito novo, não interessa. Pastor, eu não sei muitas coisas da Bíblia, não interessa. Pastor, eu sou novo convertido, não interessa. Mas se você tiver com o coração disposto, Deus vai dizer, eu quero usar você. E Deus usa, irmãos, Deus faz coisas sobrenaturais. Agora, qual é a palavra que ele recebeu, Fred? Simples. Você vai ungir o novo rei de Israel. Gente, que responsabilidade. Que peso que estava sobre ele. Nós podemos trazer grandes momentos de grandes homens de Deus que ungiram outros reis. Uma responsabilidade única, honrosa, de tal maneira que quando Samuel ungiu o rei Saul, e esse totalmente rejeitado por Deus, quando a unção de Deus saiu sobre Saul, Samuel sentiu o peso daquilo. Ele ungiu, não deu certo, aquilo veio como um peso sobre ele, doeu em seu interior, mexeu por ele por inteiro. Ungir o rei é algo único. Ungir o futuro rei de Israel, irmãos, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Talvez o jovem profeta pensou, meu Deus, isso aí é uma missão para um veterano, não para mim, eu sou muito novo. Como que posso eu ser colocado diante de muitos profetas para ungir um novo rei? Eu não sou veterano. Mas é certo que muitos veteranos temeriam o peso dessa responsabilidade. A quem Deus confiou a responsabilidade para ungir o novo rei? Os mais experientes ou o mais jovem? O mais jovem. É interessante isso, Deus não procura profetas que questionem, Senhor, como que o Senhor quer que eu unja o rei se a gente já tem um rei? Explica isso. Isso aí é rebelião. Isso aí está errado. Deus não quer que você questione, Ele só quer que você obedeça à vontade dEle. Olha, Deus procura homens e mulheres que proclamam com fé, há um novo tempo chegando. Quando aquele profeta ouviu, você vai ungir um rei, na cabeça dele, ele pensou, Deus está preparando um novo tempo. Mas se ele chegasse para um profeta de mais idade, um veterano, provavelmente ele diria, mas a gente já tem um rei. Como tu queres que eu vá ungir alguém? Até porque vocês vão se lembrar que quando Samuel foi ungir Saul, em 1 Samuel capítulo 16, ele conta que, quando Samuel foi ungir Davi, perdão, em 1 Samuel capítulo 16, conta para nós que ele ficou com medo, ele disse, Senhor, como que eu posso ir ungir Davi, um novo rei, se Saul souber, ele vai me matar, eu estou lascado, não dá certo, isso aí não vai dar certo não. Mas o jovem profeta, quando ele ouviu, você vai ungir um novo rei, mesmo tendo rei, na cabeça ele diz, Deus está preparando um novo tempo para Israel. Deus não procura profetas e profetisas que digam, eu acho que não tem como isso acontecer. Eu não acho que dá para viver isso. Deus não procura homens e mulheres que vão dizer, eu não sei se eu consigo. Eu não sei se eu consigo perder esse medo. Não, Deus procura homens e mulheres que vão dizer com toda autoridade, como voz profética nesse tempo, Deus vai fazer mudanças na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na minha cidade, no meu país. Deus vai me mudar por inteiro. Esses são jovens profetas, Janas, que falam sem olhar para a realidade como um peso, porque estão sabendo que nós estamos declarando palavras do céu para a terra. E as palavras do céu, quando vêm para a terra, irmãos, causam um alvoroço sobrenatural. Causam um alvoroço sobrenatural. Deus está trazendo um vento de mudança na sua vida, mas se você olhar a profecia em que Deus diz, olha, se você declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, sim, a sua casa viverá isso. Pastor, o que testemunhou isso? Mais de 30 anos.
para a conversão do seu pai, mais de 30 anos. E quando isso aconteceu, ele pôde se alegrar. Mas um profeta muito experiente, muito questionador, eu não acho que dá. Senhor, desculpa esse negócio de ficar ungindo o novo rei, eu acho que isso aí não está dando certo. Às vezes nós ficamos presos ao raciocínio humano, ao invés de nós entregarmos a palavra profética. Nós queremos racionalizar tudo. Graham Cook, que é o livro ao qual nós estamos trabalhando na escola dominical, ele diz o seguinte, que a profecia não é apenas sobre prever o futuro, mas sobre criar possibilidades com as palavras de Deus. Quando eu profetizo, eu não estou só vendo o futuro acontecer, mas eu estou fazendo da palavra de Deus uma realidade para o hoje. Eu estou trazendo o futuro para o presente. Profetizar é isso, é nessa autoridade. Por isso, sejamos cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia, para nós corrermos e entregar profecia para a nossa casa, porque no nosso interior, nós sabemos, não importa o peso da profecia, o que importa é eu entregá-la. Não importa se na minha vista, meu marido, meu filho e minha esposa não são convertidos. O que me importa é que se a palavra que eu recebi do céu, ela vai acontecer, é um peso, é uma certeza. Então entregue, sabendo que Deus vai fazer. Não gaste tempo raciocinando, não gaste tempo duvidando, isso não vai dar certo. Aí Deus vai olhar, poxa, eu entreguei uma palavra para o Juan, mas até agora faz mais de 2 anos que ele ainda está pensando na palavra. Isso não faz sentido. Nós somos rápidos para ficar pensando e questionando as profecias. É por isso que Eliseu olhou para aquele jovem e disse, esse jovem aqui, ele vai ser escolhido entre todos os outros. Porque quando ele profetizar, ele vai pegar o peso da profecia, e o seu maior desejo é entregar, não é questionar. Diga à pessoa ao seu lado, pare de questionar o que Deus está colocando no seu coração. Tem um outro ponto nesse texto que me chama muita atenção, Heloísa. Esse para mim eu acho que é certo que incomoda muitas pessoas. A direção que o profeta Eliseu deu ao jovem, lá no verso 2 de 2 Reis 9, foi chame-o a uma sala à parte. Isso aqui incomodaria muitos. Muitos. Profecia e anonimato caminham juntos. Mas hoje, profecia e fama têm caminhado juntos. Eliseu está dizendo, quando você chegar à sala onde Jeú estiver, e ele era um oficial do exército, ele não estava numa sala qualquer, simplória, estava com ele outros oficiais, comandantes. Quando você chegar naquela sala, você vai conversar com Jeú, você vai tirar ele daquele ambiente, e você vai num cantinho sozinho, só você e ele, e você vai entregar a profecia, e vai sair correndo. Sabe por que muitas pessoas não conseguem fluir no dom do Espírito, no dom de línguas, no dom de profecia, no dom de visão? Porque querem que todo mundo saiba que estão fluindo. Não, eu preciso dizer que eu sou um profeta, eu profetizei para fulano, Beltrano, aconteceu. Você vai ser escolhido entre todos, porque você vai chegar para Jeú, vai tirar ele de canto, só você e ele, não vai ter holofote, ninguém vai ver você, é só você e ele, e você vai lançar uma palavra. E quando você lançar essa palavra, sai correndo. Você não vai receber fama, você não vai ser visto como cara, esquece isso. Nem o nome desse jovem está aqui, aleluia. Nem o nome dele está aqui. Aquele jovem foi escolhido porque ele não buscava aplausos. Sabe o que ele buscava? Serviço. Eu quero fazer sem receber título. Eu quero me doar sem preocupar que alguém vai me elogiar ou não. Eu simplesmente preciso fazer, e eu preciso fazer agora. Senhor, a nossa oração é que a gente possa lembrar que quando João Batista viu Jesus vindo, ele disse, Senhor, eu não posso te batizar. É você que tem que me batizar. Porque nesse mundo nunca houve e jamais haverá alguém tão importante quanto você.
eu não sou digno de batizar você. A você toda a honra e toda a glória. Que eu diminua para que ele cresça. Você vai chegar, Jeú, chamar para o canto, e você vai fazer uma das coisas mais honrosas que um profeta faz. Você vai ungir o próximo rei, mas você vai fazer sem que ninguém saiba quem é você. Senhor, a minha oração é que o Senhor possa nos usar. Por isso que eu iniciei perguntando quem aqui está procurando o dom, buscando o dom de profecia. Porque queremos servir. Queremos servir. Eu me lembro que durante muito tempo eu orava para falar em línguas. Orava, pedia dons de línguas. Eu ficava muito frustrado, irmãos, mas muito frustrado. E aquilo me deixava chateado, porque tinha amigos meus pastores que falavam em línguas. Tinham pessoas que falavam. Eu via gente doida falando em línguas. Eu falei, caramba, eles falam, eu não falo. Eu via descrentes e eu falava assim, meu Deus, eu oro, eu busco, por que o Senhor não me permite falar em línguas? Mas na minha cabeça, a percepção é que as pessoas esperavam que o pastor falasse em línguas. Eu era um pastor da igreja, então as pessoas falavam assim, não, se o pastor não fala em línguas, ele então não é espiritual. E a gente orava, um caía, expulsava demônio e tudo mais, papapá, bebê, aquilo que você já conhece, pela graça de Deus. Mas eu ainda não falava em línguas. E aquilo me travava. E aí eu comecei então a menosprezar o dom de línguas, já que eu não falava, eu também vou menosprezar. Não é assim que o ser humano faz? Já que eu não tenho, também ele é insignificante. Eu comecei a ficar debaixo desse discurso durante muito tempo. Muito tempo. Então eu comecei a perceber que o que eu queria do dom de línguas não era para minha autoedificação. Era para mostrar para os outros que eu sabia falar em línguas. Quando eu me deparei com essa verdade, eu comecei a dizer, Senhor, eu não quero mais o dom na perspectiva dos outros verem, olha, o pastor é espiritual. Não, eu quero para minha autoedificação. Eu me lembro que eu fui num evento e eu falei assim, olha, eu me frustro porque eu quero falar em línguas. Eu quero orar no Espírito, eu quero que o Espírito Santo fale, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo dentro do meu ser. E ali adiante eu comecei a falar em línguas. Por quê? Porque eu não busco na perspectiva do que os outros vejam que eu sei falar, mas eu busco porque eu sei que vai me edificar. Quando eu busco o dom de profecia, eu não busco para fama, mas eu busco para transformação, como nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo número 14, verso de número 3, que o dom da profecia, não põe não, senão eu posso estar errado, que o dom da profecia é para você edificar, para você animar e para você consolar. Não tem a ver com o que os outros vão achar, meu Deus, a Jade profetizou, a Cecília profetizou, não, mas aquilo que a gente entrega, isso é a coisa mais importante. Um pastor de uma grande cruzada, fazia grandes cruzadas na África, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, multidões de pessoas se convertiam, milagres para todo lado, era uma coisa assim sobrenatural. E ao voltar para o seu país, ele conta que ao aterrissar no aeroporto, ele viu um avião de uma comitiva de políticos. Ele disse que tinha banda, que tinha tapete vermelho, pessoas aplaudindo eles. E quando ele olhou com aquilo, quando ele se deparou com aquilo, Heloísa, ele falou no seu coração, poxa vida, a gente ora, a gente busca, vidas são convertidas, não tem uma festa para mim. Poxa, eu volto para casa, não tem nada, não tem festa. E naquele exato momento o Espírito Santo disse para ele, quem disse que você chegou em casa? Quem disse que você chegou em casa? Eu creio que tem uma grande festa esperando por nós, amém? Há um grande banquete esperando por cada um de nós, porque o nosso desejo não é fama, mas é serviço. Serviço. Uma outra coisa que é interessante no texto é que, quando nós falamos de uma igreja profética, se preparem para ser tido como uma pessoa maluca. Maluca. Que negócio é esse do Diogo falar um negócio de... Acho que ele está doido. Que negócio é esse do Jorge falar esse negócio para mim? Isso não bate bem da cabeça. Que negócio é esse da Dina? Isso não bate bem. O texto conta para nós algo fascinante. Veja, lá no verso de número 11 de 2 Reis capítulo 9, ele vai dizer... Então depois que Jeú recebeu a profecia e o profeta saiu correndo, o verso 11 vai dizer, Jeú
voltou para o lugar onde estava com seus companheiros e eles lhe perguntaram: tudo bem? O que aquele louco queria com você? Jeú respondeu: vocês sabem como... Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. O que aquele louco queria com você? Qual era a disposição desse maluco diante da tua vida? O que ele queria? Porque os profetas eram tidos como pessoas loucas. O que esse homem aí, desse jeito, entrou, silêncio, te chamou e saiu correndo? O que esse louco está querendo com você? Aí Jeú: não tem nada não. Não, conta para nós, explica para nós. As pessoas vão nos ter como pessoas malucas, doidos, porque nós estamos falando algo que nem aconteceu, mas declaramos que há de acontecer. Isaías disse: Senhor, se o Senhor pudesse rasgar o céu. Ele profetizou isso. E quando Jesus foi crucificado e morto, a Bíblia diz que os céus se rasgaram. Ele profetizou lá atrás e aconteceu lá na frente. Às vezes a gente perde isso. Nós carregamos uma palavra do céu para a terra, uma palavra que não cabe na nossa lógica terrena. É claro que muitos vão nos chamar de doidos. Então o Espírito Santo, em momento que você estiver no seu trabalho, ele vai te dizer algo, você vai receber aquilo, e você fala: meu Deus, o que eu faço com isso? Entrega. Pastor, eu me lembro uma vez que eu estava caminhando na rua, eu estava num processo de oração intensa, e eu estava falando: Senhor, eu não quero viver somente dizendo que eu tenho o teu Espírito, eu preciso que o Senhor repouse em mim. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo repousou sobre Jesus. A gente diz: eu tenho o Espírito Santo, mas ele repousa em você? Eu falei assim: eu quero que você repouse sobre a minha vida, eu preciso caminhar debaixo da orientação do teu Espírito. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita e ao retornar para casa a pé, eu me recordo que do nada o Espírito Santo disse: vai para a casa do fulano. E eu travei na hora, eu falei: deve ser uma coisa da minha cabeça. Dei mais alguns passos. E próximo à rua ele falou de novo: vai para a casa do fulano. Eu falei: tá bom. Desci, fui na casa, bati a porta. Irmãos, quando eu bati a porta, o olho da irmã, assim, parece que ela viu um fantasma. Falei: irmã, eu posso conversar com você, com seu marido, rapidinho? Entrei, adentrei a casa. Meus irmãos, o clima estava tenso. Sem eu saber, antes de eu chegar, na noite anterior, o pai espancou o filho, a mãe estava batendo no marido, eles estavam prestes a se separar naquele dia, naquela hora. Quando eu cheguei, eu não sabia de nada. Eu comecei a conversar com eles, falei: olha, eu não faço a menor ideia do porquê eu vim aqui, mas o Espírito Santo mandou vir. Como é que vocês estão? E aí, irmão, começaram a chorar. Nem sabia, morava longe, nem sabia, ninguém me avisou que tinha tido briga. E ali o Espírito Santo começou a tratar o coração de todos eles. Quando você se coloca à disposição do Senhor, pode dizer que você é doido. Olha, o Espírito Santo mandou ligar para um primo meu, você nem sabe, você nem fala com ele, mas aí você liga, você manda uma palavra: olha, eu estou te ligando porque eu senti de Deus de te ligar. Não diz: ah não, eu vi um sonho, eu não sei, não, eu senti de Deus de te ligar. Irmão, se prepare, porque você vai ter uma surpresa maravilhosa. Eu não fui o único. Quantos já passaram por isso? Levanta sua mão, não é verdade? É maravilhoso. Você tem um sonho com alguém, me veio uma memória, meu primo, meu parente, minha tia, minha avó. Você manda uma mensagem, a gente faz uma diferença. É isso. Permita que o Espírito Santo use você profeticamente. E por mais que eles te achem doido, mas não se esqueça, a Bíblia conta para nós que um jovem menino entrou no meio de um grupo imenso do exército de Israel. Todo mundo olhou para aquele garoto e ele falou assim: olha, eu vou vencer esse Golias aí. Esse pirralho está querendo. Que esse garoto, até os irmãos menosprezaram, né, já dele. E a Bíblia conta para nós que colocaram a vestimenta de Saul sobre ele. E ele diz: não, eu vou sem. E todo mundo está olhando um menino doido indo enfrentar um gigante com uma espada, um escudo, todo armado. Ele simplesmente com a funda é uma pedra. Só pode ser coisa de doido. Sim ou não? É um maluco. Lá está indo Davi dizendo: eles podem me achar doido, mas eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei que não tem gigante que vai contra o nome do Senhor. A gente pode se lembrar de um outro que eu acho mais fascinante, e é um dos que eu mais gosto. É quando o
O povo de Jericó está ouvindo um barulho estranho, eles já estão sabendo que o povo de Israel está próximo, possivelmente haverá uma guerra, e você começa a ouvir, eles estão dando voltas na muralha. Eles estão dando volta na muralha. E uma vez ao dia eles estão cantando, e o marido, eles são malucos. Eles estão achando que vão ganhar a gente dando volta na muralha. Que negócio é esse? Mas mal sabiam eles, diz Josué capítulo 6, verso 3 e 4, que Deus disse: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. É coisa de doido. Mas lá está o povo de Deus rodando, e eles olhando, gente, só tem maluco ali. Quando eles menos esperam, esse é o Deus que eu conheço. É o Deus que vai dizer, povo de Deus, vamos para a guerra. Se a gente nem espada tem, pode levar sua foice, pode levar sua vassoura, pode levar sua panela, a guerra está comigo, pode ir, é só marchar que eu vou dar vitória para vocês. Esse é o Deus que eu conheço. A Bíblia conta que os exércitos vinham com espada, com carros de guerra, e lá está o povo de Deus adorando ao Senhor, e eles venciam toda a guerra. Deus confundia os inimigos, Deus fazia umas coisas muito doidas, porque Deus está dizendo que quem traz a fé que os céus geram em nós, quem transmite essa palavra de Deus, pode ser tido como doido, mas nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem é guiado pelo céu não se move pela lógica terrena. Não faz sentido Davi, não faz sentido as voltas ali em Jericó, muitas coisas não fazem sentido, mas se o Espírito Santo lhe der a direção, fale, obedeça, haja, ore, declare, impunha as mãos e permita que o Espírito Santo flua sobre a sua vida. E por fim, e termino aqui dizendo que uma das coisas mais fascinantes é que o profeta jovem recebe então aquela orientação. E no caminho à terra de Gileade, ele está caminhando. E ele tem que tomar uma decisão muito importante. Como que eu vou ungir um novo rei se já tem um rei? Como que vai acontecer? Como será isso? Será que Deus vai fazer uma guerra? Será que Deus vai matar? O que vai acontecer? Será que Deus vai tirar a vida dele durante o sono? Ele está caminhando. E nessa caminhada terra-morte de Gileade é o momento que eu e você temos que decidir tomar uma decisão muito importante. Sabe qual? O como pertence a Deus, não a mim. Como que Deus vai fazer não depende de você, depende do Senhor. O meu dever é simplesmente entregar. É só entregar, Marco, mas o como pertence unicamente ao Senhor. E é essa hora que muitos de nós reprovamos, porque a gente quer perguntar, mas como o Senhor fará isso? Mas de que maneira o Senhor vai falar com Beltrano? De que forma o Senhor vai abrir essa porta? Como o Senhor... Queridos, se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. O meu dever é entregar a palavra. Executei isso bem. O restante depende unicamente do Senhor. A responsabilidade é dele, não é minha nem sua. Deixa na mão dele que ele vai resolver por você. Por isso, nessa maravilhosa noite, eu quero lembrar vocês que Deus escolheu você para ser profetas e profetisas nesse lugar. E por mais que tenham muitos que a gente conheça e a gente se inspira, eu amo isso, eu quero deixar bem claro na sua vida que Deus está nos chamando para nós obedecermos. Deus está querendo dar uma nova unção para nós. Deus está querendo dar um novo chamado para nós. Deus está dizendo desesperadamente que Ele tem pressa em usar você. Deus tem pressa em nos usar. Diga para o seu lado, Deus tem pressa em te usar. Se você reconhece que talvez falta em você ousadia, se você reconhece que talvez falta em você ousadia, se você reconhece que na sua vida falta um pouco de fé, se você reconhece que falta em você algumas coisas, coloque de pé, coloque de pé, coloque de pé. Olha, pastor, eu gostaria muito de ir, eu gostaria muito de ser ousado, mas me falta ousadia. Me falta a perspectiva de que o Espírito Santo pode fazer algo muito maior do que eu imagino, do que eu possa pensar. Pastor, eu reconheço em minha vida que falta ali uma coragem, reconheço em minha vida que falta força, não me sinto impulsionado, falta confiar mais em Deus, me falta orar mais, me falta parar de ficar questionando como que Deus vai fazer.
Me falta a ousadia do Espírito, porque às vezes eu fico com medo de como as pessoas vão ver a meu respeito. E se essa palavra não for verdade? E se isso não acontecer? A pessoa vai me tirar como doido? Ah, pastor, eu gostaria muito de agir como um homem, uma profeta, de profetisa de Deus. Mas a verdade é que me falta a ousadia, eu me sinto fraco, eu me sinto cansado, eu sinto que isso não é para mim. Então, em nome de Jesus, a minha oração hoje é para que você seja cheio do Espírito Santo. Se você sente que falta em você alguma coisa, se você sente que falta em você autoridade, que sente que falta em você o fogo do Espírito Santo, eu quero convidar você, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você, eu e Jorge vamos orar por você, para que o Espírito Santo, a Heloísa também, para que o Espírito Santo possa fluir sobre a sua vida. Nós temos que clamar, nós temos que, em nome de Jesus, impulsionar isso, dizer, Senhor, nos falta ousadia, nos falta coragem, nos falta, Senhor, ali autoridade, nos falta, Senhor, força. Às vezes nós somos realmente impotentes, Senhor, nos sentimos impotentes, nos sentimos desencorajados, nos sentimos, Senhor, morrendo de medo, mas nessa maravilhosa noite, nós queremos declarar em nome de Jesus, que queremos sair daqui impulsionados, queremos sair daqui, Senhor, motivados, queremos sair daqui, Senhor, cheio do Teu Santo Espírito, porque somente o Senhor pode fazer grandes coisas, somente o Senhor pode mover águas,